Tudo bem? Vamos iniciar hoje nosso webinar sobre otimização logística. Lucas e Alec, agora é com vocês. Perfeito. Pessoal, bom dia. Prazer falar com todos. Meu nome é Lucas Rodrigues, sou arquiteto de soluções aqui na TOTVS há mais de 6 anos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dificuldades que nós temos na logística e como a gente consegue reduzir esses custos logísticos, né, através das nossas ferramentas de otimização de recursos, tá? Alec, você quer se apresentar para depois a gente iniciar? Acho que o Alec, não sei se ele está no mudo. Agora sim. Bom dia, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alec, eu sou gerente comercial aqui da Torre de Otimização Logística. A nossa ideia, como o Lucas comentou, é passar um overview sobre as principais dores e os principais pontos que geram custos logísticos, muitas vezes desnecessários e passíveis de otimização, e também a gente comentar um pouco como que a gente consegue solucionar esses pontos, otimizar os recursos e conseguir que a operação seja cada vez mais eficiente. Então, qualquer dúvida vocês podem estar mandando no chat, vamos tentar deixar a apresentação bem interativa e também depois a gente passa os nossos contatos, caso queiram entrar em detalhe, fazer perguntas mais específicas, tá bom? Perfeito. Esse ponto da interação, ela é bem importante, tá, gente? A ideia é que vocês perguntem, fiquem à vontade aí para... Se vocês têm essa abertura para perguntar, o Alec está, inclusive, monitorando aqui o chat, tá? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa, então a ideia é que realmente seja um bate-papo, algum aberto, né? Então fiquem à vontade para fazer essas perguntas, tá bom? Bem, vou iniciar aqui. Primeiramente, quais são os benefícios que esse webinar ele vai trazer para vocês, né? Primeiramente, o cupom exclusivo para a nossa ferramenta TPR, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nós temos 3 soluções, tá? Que essas soluções elas estão definidas ali por complexidade, né, da sua roteirização, do seu processo logístico, né? Uma das nossas soluções é o TPR, né, que é o TOTVS Planejamento de Rotas, e nós temos um cupom para você testar gratuitamente com rotas ilimitadas e tudo mais por 45 dias, tá? E a gente também tem um Vale Consultoria Logística, tá? O que é esse Vale Consultoria Logística? Basicamente, é os nossos analistas, tá? De arquitetura, das quais a gente vai fazer um assessment, né, na sua operação e entender ali quais são os principais gaps para vocês atacarem e conseguirem uma melhor performance logística, tá? Então, são esses 2 benefícios. O Alec vai passar esse formulário aí no chat para vocês preencherem, tá? E aí a gente vai entrar em contato com vocês para organizar qual será a melhor forma da gente distribuir para vocês esses benefícios, tá bom? Sobre a nossa agenda. Então, primeiramente, vamos falar de alguns gaps e os principais custos, né, na logística de uma maneira mais geral, tá? Segundo ponto aqui é como a gente consegue otimizar a sua área logística, tá? E, novamente, recordando aí dos benefícios, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Primeiramente, falando um pouco aqui sobre a nossa torre de otimização logística, tá? Antes da gente entrar nos conteúdos aqui do slide, como é que funciona? A TOTVS, em 2018, ela estava procurando uma ferramenta para atacar justamente essa questão da otimização logística, ou seja, do planejamento de viagens, principalmente. Por quê? Porque ela entendia que as ferramentas que ela tinha até então, né, como as ferramentas de criação de viagem ali pelos RPs e tudo mais, ainda não atendiam, não conseguiam introduzir uma camada tecnológica nesse processo, tá? Por quê? Porque o processo de criação de viagem é um processo que tem muita variável, né? Então, a gente, levantando aqui por cima, quando a gente cria uma viagem para um cliente, ok, é algo que, sei lá, tem 10 variáveis. Mas quando a gente coloca ali dentro de uma massa de pedidos ali, 200 pedidos, né, com 200 clientes diferentes, com restrições diferentes. Então, por exemplo, tem cliente que recebe determinado tipo de veículo, tem cliente que não recebe determinado tipo de veículo, aí você coloca mais variáveis.
tem produto que é incompatível com outro, tem produto que é paletizado, tem produto que não é paletizado, enfim, tem diversas características realmente num processo de planejamento de viagem, e que as ferramentas padronizadas da TOTVS até ali não atendiam esse gap, né? Então, ela procurou no mercado empresas referência, né, em atender essa dor, né? E ela encontrou a Neolog, que foi onde eu fui contratado, né? Eu entrei na TOTVS pela Neolog, e a TOTVS adquiriu, primeiramente, 50% da Neolog, posteriormente, totalizou a sua compra, tá? E essa Neolog tinha mais de 17 anos de mercado, né? Em solução de supply chain, tá? Então, realmente, os nossos sistemas, os sistemas que vamos apresentar hoje, são sistemas que realmente têm um grande... Foi muito estressado pelo mercado, tá? Então, a gente depois vai falar também sobre os nossos clientes, mas são sistemas realmente que o mercado já testou, já aprovou, né? Então, não são sistemas novos, sem aderência de mercado e tudo mais. Realmente, são 17 anos agregando tecnologia, agregando conhecimento de outros clientes, né, dores de outros clientes, e que certamente poderão ajudar o processo logístico de vocês, tá? Então, a nossa torre, somando aí com a Neolog, a gente tem mais de 17 anos de mercado, né, com presença internacional. Então, nós temos operações aqui no Brasil, como na Colômbia e também no México, tá? Nós temos, somando as três soluções, mais de 3 bilhões de fretes otimizados, gerando para os nossos clientes mais de 100 milhões em economia, né, em redução na conta frete, tá? E as nossas soluções, hoje, elas são divididas em níveis, tá? Então, quando você tem um planejamento de carga mais simplificado, a gente indica um planejamento de rotas, que é o TPR, tá? Que é essa primeira linha. Quando você tem uma roteirização mediana, que não é tão simples, mas também realmente não é algo tão robusto, não tem uma volumetria tão grande, a gente indica o TOTVS autorização e entrega. E quando realmente você tem um processo logístico realmente bem complexo, bem delicado ali, onde tem muitas variáveis, a gente indica o TOTVS otimização logística, né? Quando a gente fala do TOTVS otimização logística, por exemplo, a gente fala de um sistema que você consegue configurar mais de 3.800 configurações distintas dentro do seu processo logístico. Então, independente se a sua solução, se o seu processo logístico for um processo muito delicado, com muitas variáveis dentro do processo, não há problema, porque essa é a solução realmente que foi desenvolvida justamente para suportar processos mais complexos quando a gente fala da logística do planejamento de viagens, tá bom? Aqui a gente vai compartilhar essa apresentação posteriormente para vocês, mas aqui a gente fala um pouquinho sobre como a pandemia impulsionou os processos logísticos de todas as empresas do país, né? Então, acho que isso é uma opinião em comum de todos, né? Com a pandemia, a gente aumentou as compras online, né? Todo mundo fez suas compras no Mercado Livre ali, né? Fez as suas compras na Amazon, né? E tudo isso a gente está falando de logística, né? Para essa compra online chegar à sua casa, a gente está falando de diversos processos logísticos, e as empresas realmente que não têm esse investimento, que para muitas empresas, né, a logística é o patinho feio da empresa, né? Porque é um custo que se eu investir, eu não consigo ver esse retorno de uma maneira tão fácil, né? Então, tudo que é custo normalmente nas empresas, ele é visto como um patinho feio, né? E na verdade não, esse pensamento é um pensamento que não deve realmente ser feito, porque quando a gente trata bem a logística ela traz retorno. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas a gente está falando em redução de custo, né? A conta frete hoje ela impacta diretamente no valor do seu produto, né? Realmente a gente tem alguns números aqui para falar posteriormente, mas realmente quando a gente consegue reduzir a conta frete, a gente consegue melhor forma de pagamento dos nossos clientes, reduzir o produto, aumentar a margem, né? Então, assim, talvez num primeiro momento, quando a gente olha para a logística, a gente torce o nariz achando que é um custo, né?
Mas quando a gente perder um pouquinho mais de tempo e analisar o todo, né, a gente vê que se a gente investir na logística, a gente consegue ter ganhos, né? É só a gente realmente olhar com mais carinho, tá? Então aqui a gente fala um pouquinho, né? A gente tem alguns links para vocês depois analisarem, tá? Mas hoje a tendência da logística é a logística 4.0, né? Onde você automatiza todos esses processos, né? Onde a gente tem os sistemas integrados justamente para aumentar a produtividade em todos os processos logísticos, tá? Bem, agora falando um pouquinho das dores, tá? Dos principais gaps aí na logística. Primeiro ponto. Esse é o dos índices que eu estava falando, né, há pouco. As empresas gastam, em média, 12% da receita total da empresa com custos logísticos. 12%, gente, é uma coisa absurda, né? Realmente é um custo muito grande apenas com logística. Então, assim, investir na logística, se a gente conseguir diminuir, você pega, por exemplo, dependendo do tamanho das empresas, né? 12% só perde, na verdade, para o custo com folha salarial. Tirando isso, é o maior custo da companhia, né? Então, se a gente conseguir reduzir de 12 para 10, para 8, a gente está conseguindo reduzir realmente uma quantidade gigantesca, né, de valores aí em custos logísticos, tá? Então, por quê? Por que as empresas gastam em média esses 12%, né? Como que a gente chega nesse número ruim, tá? Primeiramente, é a baixa qualidade no planejamento, né? Quando você não investe na sua logística, você faz uma roteirização, você cria essa viagem de uma maneira manual, né? Então, por um Excel, fazendo essa roteirização via Google Maps, né? Das quais a gente não consegue, né? Essas ferramentas, elas não são preparadas para isso, elas não conseguem olhar para todas as variáveis de uma criação de viagem, tá? Então, realmente, análises manuais e com muitas variáveis passíveis de erro, né? Então, por melhor que seja a sua equipe, são muitas variáveis. A gente está falando de, dependendo, né, da otimização logística, a gente está falando de mais de 1 milhão de variáveis possíveis, né? Então, imagina você chegar numa solução ótima olhando para 1.000 variáveis possíveis, né? Somando características de todos os clientes ali de uma otimização. Então, assim, é absurdo fazer esse processo manual, né? Além disso, a perda de tempo. Então, imagina você dar uma missão para um analista de, ok, preciso gerar a melhor rota, as melhores viagens, né? Olhando para diversas características ali dos clientes, de caminhões, de produtos, de paletização e assim por diante, frete, transportadoras, né? A gente vai puxando aqui diversas variáveis aí dentro do processo. Para o analista tomar essa decisão sozinho e ele precisar analisar essas variáveis, ele vai perder um tempo muito grande, né? Então, por isso que também é importante a gente sistematizar esse processo, né? E não deixar esse processo manual, porque o analista, por melhor que seja, ele vai ter que desconsiderar algumas variáveis importantes do processo e mesmo considerando as principais variáveis, ele vai gastar tempo para encontrar a melhor solução e mesmo assim, muitas vezes ele vai falhar nessa missão, né? E os altos gastos operacionais. Então, esse mau planejamento ele vai resultar em veículos mal ocupados, a menor disponibilidade de veículos. Então, como esse veículo ele vai estar mal ocupado, muitas vezes você vai utilizar ele para realizar a entrega de um pedido sem combinar ele direito. Então, você vai ter mais veículos em rota ali, se você tem uma carga própria ali, né, uma frota própria, perdão. Isso é péssimo, tá? Porque a frota própria você precisa realmente usar melhor o seu recurso, né? Porque é gasto de combustível e tudo mais, né? Custos desnecessários, né? Entregas fora do prazo, isso gerando insatisfação realmente dos nossos clientes, tá? Falta de controle da operação, isso a gente está falando de horas extras, porque, bem, vamos supor que você tenha a frota própria, né? Se você faz um planejamento ruim, você está colocando ali dentro daquela rota, daquele motorista, né? 8 clientes. Você não sabe se nas 9 horas de trabalho, né? 8 horas de trabalho com 1 hora de almoço ali, o motorista ele conseguirá entregar essas 8 entregas, né? Vai chegar em todos os clientes. Por quê? Porque às vezes um cliente demora mais, outro cliente demora menos, você não tem essa previsibilidade, tá? E, bem,
ele vai ter que entregar. Então, ele vai gerar ali hora extra, ele vai ter que, enfim, gerar uma insatisfação também do motorista, né? Porque ele vai chegar depois do horário de trabalho, enfim, gera realmente, fora que você não vai entregar no prazo combinado com o cliente, vai gerar insatisfação de todas as áreas, né? Do nosso funcionário, do nosso cliente, né? Vai gerar mais gasto com combustível, né? Vai gerar mais custo de todo o processo, né? Porque ele vai ter que pagar hora extra, enfim. A gente está falando de um processo ali onde todo mundo está perdendo, né? Quando ocorre esse planejamento ruim, né? Além disso, baixa produtividade, clientes insatisfeitos, né? Justamente por essa questão ali do prazo e retrabalho, né? Então, alguns cases que a gente tem aqui dentro da nossa torre, né? De cliente que realmente faz essa otimização, né? Na verdade, faz esse planejamento manual, entre aspas, né? E você chega num cliente, um veículo que não cabe na doca do cliente, né? A gente chega ali com um veículo todo carregado, um truck, por exemplo, uma carreta, e você chega no cliente, o cliente não aceita aquele determinado tipo de veículo. Então, pense nesse retrabalho, você tem que retornar para a sua origem com o veículo carregado, então você já foi carregado, já utilizou combustível, já pagou uma transportadora, já pagou ali um motorista para fazer esse transporte. Você chega no seu cliente, ele não aceita porque aquele veículo não é permitido. Então, você vai ter que retornar para a sua origem, dividir aquela carga daquele caminhão em outros 2 caminhões menores, né? Dispensar aquele caminhão grande, contratar 2 veículos menores, né? Com transportadores, enfim, ou autônomos, né? Para o cliente ele receber, sei lá quanto tempo depois, aqueles produtos que eles compraram, né? Então, isso aqui é um cenário simplificado de problemas que ocorrem ali e que acarretam exatamente nesses altos gastos operacionais, nessas insatisfações dos nossos clientes, né? E tudo isso no final do mês resulta exatamente, em média, 12% de gasto, né? Com custos logísticos, né? Quando você tem um nível tecnológico maior, você tende a diminuir essa porcentagem e quando você realmente... estou muito tempo aqui na área de otimização logística, muitas vezes a gente se depara com processos muito manuais, né? Tem um cliente que não vou falar qual, mas que ele fazia realmente um processo no papel mesmo, né? Um cliente grande. Então, assim, nós estamos falando de um processo que realmente é arcaico e que esses 12% sobem, né? Vão para 20%, enfim. E tudo isso acarreta no valor do seu produto, em você não ser competitivo no mercado, né? E resultam em uma série de problemas ali que não são da logística, mas estão relacionados à logística, tá bom? E como a gente consegue otimizar essas dores que a gente acabou de falar, né? Primeiramente, através da nossa roteirização inteligente, tá? Então, a gente agrega inteligência nesse processo de planejamento e execução de viagens. E por que a execução de viagens é importante? Porque não adianta a gente planejar bem e executar mal, né? Então, no passado, a gente só tinha um sistema de planejamento e a gente identificou esse gap, que a gente planejava bem, mas o cliente executava mal. Então, a gente tem esses 2 módulos, o módulo de planejamento e de execução, justamente para completar todo o ciclo realmente de planejamento de viagens, tá? Então, o primeiro ponto é a roteirização inteligente. Então, é um job de otimização, a gente tem um algoritmo, né, com mais de 17 anos de experiência, né, resolvendo gaps de clientes, depois a gente vai falar sobre os clientes, mas realmente é um algoritmo muito estressado, tá, no mercado, das quais ele vai olhar para diversas variáveis e chegar num resultado ótimo, tá? Quando a gente fala de otimização, é importante a gente frisar isso porque algumas pessoas elas conhecem esse termo, outras pessoas não conhecem. O que significa a otimização? A otimização significa o cenário ótimo, né? Ou seja, o melhor cenário dentre aquelas variáveis. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma otimização aqui para criar viagens, né, de 1.000 pedidos, ok? Então, como que o nosso sistema de otimização ele trabalha? Ele vai criar diversos cenários. Então, ele vai pegar, vou combinar o pedido A com o pedido B, com o pedido C, com o pedido D. Legal, esse é o primeiro cenário. Agora eu vou fazer um outro cenário. Eu vou combinar o pedido A com o pedido D, com o pedido C, com o pedido
enfim, ele vai fazendo combinações aleatórias e ele vai fazer todos os cenários possíveis. Ele vai criar a gente chama de protótipos, tá? Então ele vai criar todos os cenários possíveis e ele vai excluindo. E só vai chegar no final, né, o melhor cenário possível dentre a gente está falando de melhores veículos, né, para os nossos clientes, a melhor sinergia entre pedidos. Então, a gente vai fazer essa otimização olhando para a distância, tá? Então, as viagens elas serão sempre as melhores, com a melhor ocupação, com a menor distância, tá? E com o menor custo. Então, por isso que a gente fala de otimização, por isso que esse termo otimização é importante, porque a gente está falando de um processo que ele vai olhar para diversas variáveis, né, e vai chegar realmente no melhor cenário possível, tá bom? Monitoramento e controle da operação. Esse é um outro processo que a gente estava falando de execução, tá? Então, não adianta a gente apenas planejar bem, né? A gente tem que executar esse planejamento bem. Então, imagina que a gente, vamos supor aqui, a gente pega São Paulo, Campinas e Bauru, né? E imagina que a gente fez esse planejamento, tá? E aí o motorista, sei lá, por qual motivo, ele faz o contrário, ele faz, sei lá, São Paulo, Bauru e Campinas. A gente está falando ali de mais custo de combustível, de levar mais tempo ali para... né, a gente combinou um determinado dia, um determinado horário com o nosso cliente, a gente não vai respeitar esses tempos, né? A gente está falando realmente de uma performance ruim na parte logística. Então, a gente planeja bem e a gente tem essa camada de execução justamente para acompanhar o motorista e suportar ele nesse processo, tá? Além disso, é uma gestão integrada ali, depois a gente vai falar um pouquinho, com os provedores satelitais, tá? E menos custos, né? Essa roteirização inteligente e esse monitoramento, ele vai resultar no menor custo logístico, né? Então, como a gente vai otimizar a logística, quando a gente fala de logística, a capacidade, o tempo e as distâncias, e a gente vai resultar num save operacional. Então, a gente vai minimizar custos desnecessários, né? E ganhar agilidade, porque esses processos dentro das nossas ferramentas, ele é um processo automatizado, tá? Então, a ideia é gerar realmente, gastar menos tempo num processo manual e ter realmente a atuação dos analistas de uma forma mais tática e estratégica dentro do processo e gerando um controle da operação, né? Alguns cases também que a gente tem aqui internos, de motoristas, por exemplo, que fez a entrega, depois passou em qualquer lugar por uma questão pessoal, né? E depois retornou 30 minutos depois, 1 hora depois. Isso acontece muito, tá, gente? Infelizmente, é uma realidade, tá? E esse controle da operação como um todo, desde um processo, mas até mesmo esse rastreamento dos veículos ali, é extremamente importante quando a gente fala de custo, né? E aí nós temos as soluções, as 3 soluções, tá? Que atendem essas dores, tá? Então, como eu comentei, são soluções divididas por níveis, né? Divididas aí por complexidade da sua roteirização, tá? Então, deixa eu retornar aqui, eu vou falar um pouquinho só sobre o planejamento de rotas, tá? Lembrando que todas as nossas soluções, elas são agnósticas, tá? Então, elas funcionam integradas com RP, tá? Um DataSul, com Proteus, um MS, um TMS, tá? Porém, elas são agnósticas, então elas não têm uma dependência, elas não funcionam somente integradas com o RP TOTS, tá? Então, diversos clientes têm, por exemplo, SAP, tem outros RPs, tá? E isso não há um problema, tá? Isso a gente tem web services que trabalham com qualquer sistema externo. Quando a gente fala do TOTS planejamento de rotas, tá? Ela é uma roteirização simplificada, olhando ali para janelas de tempo e multirestrições, né? Então, se você tem sei lá, exemplo, tá? Um planejamento de viagens quando a gente fala de grãos, né? Onde você olha ali somente para peso e volume e não tem uma complexidade grande. Então, sei lá, você tem grãos, sei lá, café, e você só vai fazer a operação, sei lá, de coleta ali dos grãos, da matéria-prima, para a sua fábrica, né? Apenas essa é a sua dor. Certamente o nosso planejamento de rotas atenderá você, tá? Porque é uma roteirização simplificada, onde você não precisa ali ter um processo de monitoramento dessa viagem, né?
Porque o monitoramento, ok, é uma carreta gigantesca lotada de café. Muito provavelmente o motorista ele não vai desviar, né, da sua rota, porque é uma carga muito pesada, ele não consegue nem transitar pela cidade com esse caminhão carregado, né? Então, certamente, com um cenário simplificado de rotas como esse que eu comentei, o TPR, né, o Total Planejamento de Rotas, vai atender aí essa demanda, tá bom? Agora, você tem uma roteirização mais urbana, onde você tem uma volumetria maior, uma complexidade de otimização, de roteirização maior, a gente recomenda o TOTS Roteirização e Entrega. Por quê? Porque além dessa roteirização inteligente, tá, a gente acrescenta aí o monitoramento e controle de ocorrências integrado. Tá? Então, através do TOTS Roteirização e Entrega, a gente coloca ali o aplicativo mobile, né? um aplicativo Android, das quais o motorista ele baixa esse aplicativo, tá? É um aplicativo, e isso pode gerar até uma dúvida aí, né? Nossa, o meu motorista que ele não tem tanto conhecimento em tecnologia e tudo mais, né? Como é que ele vai usar um aplicativo Android? Ele tem dificuldade, né? Esse aplicativo ele foi um aplicativo pensado justamente para o motorista, tá? Um aplicativo realmente muito intuitivo, tá? E muito simplificado, tá? Eu vou falar mais características do aplicativo mais para frente, mas fiquem tranquilos nesse ponto, tá? É super tranquilo essa parte do monitoramento e controle de ocorrências integrados, eu vou detalhar mais adiante, tá? Então, o TOTS Roteirização e Entrega é justamente essa roteirização inteligente, a gente agrega mais variáveis dentro desse processo, tá? de roteirização, né? Mas o principal diferencial é a gente utilizar esse monitoramento e controle de ocorrências. Tá? E seguindo, a gente está falando do TOTS Otimização Logística, que é justamente a nossa solução mais robusta. Tá? Então, além da roteirização inteligente, olhando para diversas variáveis, nessa ferramenta que é mais de 3.800 variáveis possíveis dentro do processo logístico, e a gente também tem nessa solução a parte do monitoramento e controle de sistemas integrados, de ocorrências integrado, tá? A gente está falando de paletização, então ele já cria ali um arranjo tridimensional dessa viagem, tá? Olhando ali para produtos que são paletizados e que não são paletizados, tá? Nessa ferramenta também a gente tem um planejamento de docas ali, né? Então a programação de docas ela atua junto com a otimização. Então a partir do momento que há uma otimização através do nosso sistema de otimização, ele já vai alocar na criação da viagem um horário, né? Uma data, um horário e um time para a realização daquele processo de expedição ali, né? Do carregamento daquele veículo, tá? Além disso, a gente tem um processo totalmente integrado ali com a questão das transportadoras. Então, é uma otimização que olha para o frete, tá? Então, a viagem ela já sai otimizada com o menor custo de acordo com as tabelas de frete, tá? E tem esse processo de leilão de cargas. Então, a gente, além de sinalizar, informar para o analista qual que é o melhor frete para aquela viagem, a gente tem um portal, um Partner Collaboration, que nós chamamos, né? Que é um portal onde as transportadoras acessam ele e conseguem visualizar as cargas que estão disponíveis para oferta ali, né? E eles podem aceitar ou recusar essas viagens, e a gente abre um processo de bid para todas as transportadoras, e a transportadora mais barata é a transportadora selecionada ali para a realização daquela viagem, tá? Então, de uma maneira bem macro, são essas as soluções, né? Então, recapitulando, a ferramenta de planejamento de rotas, ela atua unicamente ali no processo de rota inteligente, tá? Ela só vai realmente focar nessa dor, né? Estou roteirizando mal, estou planejando mal quando a gente fala de combinar os pedidos por bairro, né? Por janela de tempo. Então, o planejamento de rotas, ele sana essa dor. Quando a gente fala do roteirização e entrega, ele sana a dor do sistema anterior, mas ele agrega ali uma parte do monitoramento e com aplicativo ali e tudo mais, né? Então, monitoramento e rastreamento.
E quando a gente fala de TOTS otimização logística, a gente está falando de um processo end-to-end, né? Então, a gente inicia desde da criação do pedido ali, a gente consegue até a chegada no nosso cliente, olhando para as transportadoras, olhando para a DOCA, olhando para realmente uma série de variáveis dentro do processo logístico, realizando esse processo end-to-end mesmo, com operações complexas, tá? Então, essas são os diferenciais, né, as diferenças dos nossos 3 produtos, tá? Aqui eu gostaria de abrir, se alguém tem alguma dúvida, né, até o momento. Alex, você consegue me verificar se está tudo bem, se a gente pode continuar, se tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Se vocês precisarem, se tiverem com alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Legal, bacana. Bem, pessoal, então, alguns cases que a gente tem em diversos segmentos, né? Então, a gente tem alguns cases e, assim, o interessante de falar dos nossos principais clientes, dos nossos principais cases, como eles são distintos nesses segmentos mesmo, né? Então, a gente está falando desde da Amanco, né, que é a American, que hoje ela tem o nome de Orber, né, que é o nome global, que é a parte de tubos, né, até a Whirlpool, que é a Brastemp, né, que é a empresa de linha branca, né, a Arno também, que é a SEB, né, até a Madeiro, por exemplo, que é do ramo alimentício, né, até a Catupiry, ou até a G2L, que é um operador logístico, né, a Gerdau, que é uma empresa metalúrgica, a Nivea, que enfim, são distintos realmente os nossos cases. E por que isso? Porque, como eu comentei, os nossos sistemas, eles permitem realmente basicamente configurar e parametrizar ali uma quantidade realmente muito grande de variáveis, né? Então, o sistema ele se molda de acordo com as necessidades de cada perfil de cliente, de cada segmento, tá bom? Falando um pouquinho agora, né, detalhando um pouquinho mais a nossa ferramenta de roteirização e entrega, tá? Então, quais são as decisões que ela toma com essa ferramenta mediana, né? A ferramenta simplificada, a gente tem alguns vídeos, inclusive, falando um pouquinho mais sobre ela, a gente vai compartilhar no material, tá? Então, nós vamos abordar um pouquinho mais a ferramenta mediana e a ferramenta que atende ali uma roteirização mais complexa, tá? Então, quando a gente fala do TOTS roteirização e entrega, quais são as decisões que ele toma, tá? Então, ele vai decidir ali no processo de otimização qual que é o melhor veículo para atender aquela demanda, tá? Então, muitas vezes, às vezes a gente coloca um veículo menor, assim, não atende, né? Tem que fazer um porte de pedido ali, ou coloca um veículo muito grande para atender uma demanda baixa, enfim. A ideia da nossa ferramenta é utilizar o veículo compatível para aquela demanda logística, para aquela região, tá? Então, a decisão do melhor tipo de veículo, tá? Ele vai olhar para as restrições comerciais e logísticas daquele cliente, né? Então, restrições comerciais, exemplo, né? Tem clientes que, bem, eles são cargas exclusivas, né? Eles não aceitam mistura dos pedidos dele com pedido, isso é muito comum, né? Dos pedidos dele com de outros clientes, né? Só a carga dele é exclusiva. Ok, a ferramenta ela já leva isso em consideração também. Restrição logística, o exemplo que eu dei, né? Determinado tipo de cliente não aceita um veículo muito grande, um veículo muito pequeno, enfim. Horários de funcionamento, né? Isso é uma restrição logística importante, né? A gente não pode chegar, né, no cliente ali posterior ao horário de trabalho deles. Às vezes eles trabalham até às 18, às vezes eles têm janelas específicas. O mercado normalmente é assim, né? Eles têm uma janela curta ali de recebimento, né? Da meio-dia às 2, enfim. Então a gente faz um planejamento de viagens para a gente respeitar essas restrições, tá? Isso a próxima aqui, que é as restrições de jornada de trabalho, é bem importante para quem tem frota própria, né? Então a gente leva em consideração o tempo da viagem com o tempo disponível de trabalho para o motorista, né? Levando em consideração os tempos de descanso determinados ali por lei, né? Então, para quem não sabe, os motoristas têm uma legislação forte ali, obrigando a alguns tempos de descanso. Então, a ferramenta é parametrizável justamente para a gente determinar ali, de acordo com o acordo
que você tem com o seu motorista, né? Tem empresas que obrigam você a descansar a cada 5 horas de trabalho, né? Com X tempo de almoço, enfim, até mesmo regras de pernoite, a ferramenta também aceita, tá bom? Essa parametrização. Além disso, a parte do monitoramento. Então, a gente tem um rastreamento GPS, tá? Um aplicativo que vai fazer esse monitoramento e rastreamento GPS. Tá? Esse aplicativo, como eu comentei, é um aplicativo Android, bem intuitivo ali para o motorista. Tá? Esse aplicativo, a partir do momento que você vincula a sua viagem planejada com esse aplicativo, o motorista ele já vai ter todas as informações de qual a rota que ele deve seguir e quais são os clientes que ele deve atender, quais são os produtos e pedidos que ele deve descarregar em cada cliente, tá? Além disso, o aplicativo ele já reconhece automaticamente através de cerca virtual quando que o motorista ele se distanciou da minha origem, ou seja, quando ele saiu, então ele já publica ali que, ok, a minha viagem já iniciou, tá? Esse é um ponto importante. E quando ele está próximo do meu cliente, ele já informa automaticamente que o motorista chegou, tá? Sendo apenas as referências manuais do motorista quando o início e fim do descarregamento, porque muitas vezes não significa que o motorista chegou naquela localidade, que ele já iniciou o trabalho, muitas vezes tem fila, o cliente demora para atender, isso inclusive é um dado importante, tá? Para a gente depois informar para o nosso cliente e melhorar a nossa operação. Então, imagina você que o seu motorista, ele vai para um cliente e aí esse cliente, todo dia, toda vez que eu tenho uma entrega para ele, ele deixa o motorista esperando 2 horas, né? E essa informação gera um insumo para você depois cobrar o cliente, né? Olha, eu planejo aqui, eu tenho mais rotas aqui para fazer a entrega e toda vez que a gente tem você aqui como uma entrega, a gente vê que as nossas entregas atrasam porque você realmente fica postergando o recebimento e o motorista fica ali travado com você. Então, essa informação é importante para uma melhoria de processo. E muitas vezes a gente não tem essa informação por uma falta de controle, né? A gente não tem um sistema de monitoramento, a gente não tem um sistema de rastreamento e a gente não tem essa informação. A gente só sabe depois que houve um problema e assim por diante, tá? Então, esse aplicativo, através desse aplicativo, você consegue não ter só essas informações de chegada, início de trabalho, fim de trabalho e fim do descarregamento, mas a gente também tem as informações das ocorrências e da entrega, tá? Então, por exemplo, isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque vamos supor que o motorista ele está em deslocamento com o seu cliente e o pneu furou, né? Quando a gente não tem um sistema de monitoramento, né, um aplicativo, algo nesse sentido, o motorista ele vai te comunicar, vai comunicar para a transportadora. Muitas vezes você pode até nem saber dessa informação, tá? Quando você tem um aplicativo, o motorista ele consegue abrir essa ocorrência, ele consegue tirar uma foto dessa ocorrência mostrando, ó, o pneu furou, eu preciso buscar um borracheiro, buscar um seguro, enfim, para resolver esse meu problema. Você com essa informação, você consegue primeiramente para estimar quanto tempo que vai demorar naquela ocorrência. Então, ok, vou demorar umas 2 horas. Legal. Ok, olha para os meus clientes daquela rota e eu consigo entrar em contato com cada cliente e falar, olha, ocorreu um problema e vai atrasar 2 horas. Tudo bem? Tudo bem. Não está tudo bem. Não quero receber hoje, quero receber amanhã. Isso já é uma informação extremamente importante para o motorista, porque se o motorista não tiver essa informação, ele vai corrigir aquela ocorrência e vai chegar num cliente que não vai aceitar. Ou seja, eu gastei mais combustível, gastei mais tempo do motorista, sendo que se eu tivesse essa informação de antemão, eu posso replanejar, né, e atuar da melhor forma naquela ocorrência, tá bom? Além disso, a gente tem a gestão da temperatura, tá? Através da integração com provedores satelitais, tá? Então, por exemplo, a sua operação, a sua transportadora, ela tem ali o AutoTrack, o OmniLink, aqueles provedores satelitais, né? São os veículos rastreados ali. A gente tem integração nativa com eles, tá? Com 8 provedores satelitais de mercado, os principais players aí, onde a gente consegue receber tantos os sinais desses caminhões, a gente consegue exibir via tela para vocês, bem como
as informações de temperatura, tá? A gente também consegue receber as informações de temperatura desses veículos, inclusive exibir dashboards, por exemplo, um case que a gente tem que utiliza exatamente isso é a Catupiry, né? A Catupiry, ela, até por uma questão de qualidade de produto, ela não pode nem diminuir muito, né, a temperatura, nem aumentar muito a temperatura, né? Por uma questão de realmente de qualidade do produto. Então, é um processo que a gente tem junto com eles, onde é exibida exatamente quando que há essa oscilação de temperatura, né? E só é permitido na operação deles a oscilação de temperatura quando há abertura de portas, né? Que é natural, vai entrar ar quente ali, vai diminuir a temperatura, mas em deslocamento é importante saber se em deslocamento você está tendo variação de temperatura, porque aquele veículo pode estar com algum problema e assim por diante, e você consegue atuar, tá bem? E além disso, no nosso aplicativo também você tem o EOD POD, né? Que é basicamente a comprovação de entrega, é a assinatura, né, do recebimento, né, do comprovante de entrega junto ao nosso cliente, tá? Então você consegue tanto tirar uma foto do canhoto ali, daquela assinatura no papel ali do cliente, tá? Bem como ele consegue também assinar diretamente na nossa aplicação, tá bom? Bem, quando a gente fala de otimização logística, a gente está falando da capacidade, tá? Otimização de tempo e otimização de distância. Então, todos esses processos, eles resultarão nesses processos de otimização de capacidade, otimização de tempo e otimização de distâncias, tá? Além de todo um controle operacional aí que o monitoramento e rastreamento proporciona, tá? Então, quando a gente fala do TRE, né, falando de dados, tá? Então, a gente consegue até os veículos até 15% mais bem ocupados, tá? Isso é extremamente importante, porque no final do mês, veículos mais bem ocupados resultará em menos viagens, e menos viagens, um menor custo, tá? Redução de tempo operacional, isso é extremamente importante, porque muitas vezes o nosso time está envolvido ali no processo de criação, de planejamento de viagens, né? E eles utilizando menos tempo para a realização dessa atividade, eles conseguem se concentrar em outras atividades, em outros processos, tá? Que são importantes também da logística, mas muitas vezes, por gastar esse tempo na operação, você acaba passando, né, despercebido, tá? Aumento da produtividade da frota em até 9%. Isso é extremamente importante também, tá? Porque quando a gente fala de produtividade de frota, a gente está falando de combustível, né? O combustível está bem caro, então a gente realmente precisa utilizar melhor os nossos recursos, né, dentro de um processo logístico, tá? E aí a gente falando do TOL, tá? Então, aqui a gente encerra a parte do TRE, que é a ferramenta mediana, vamos dizer assim, né? E aí a gente passa para o TOL. Nesse momento eu vou abrir novamente, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, pergunto para o Ale, cara, que tem alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Acho que você está no mudo, Alec. Não sei se... Pode seguir tranquilo. Bacana. Bem, pessoal, e quando a gente fala do TOL, tá? Que é a nossa ferramenta mais robusta, tá? Quais são as dores que ela tem? Antes de iniciar, vou dar um golinho d'água aqui, um minutinho só. Vamos lá. Então, quais são os processos logísticos aí suportados pela Total Otimização Logística, abreviada aí de TOL? Primeiramente, a decisão da modalidade de frete, tá? Então, ele vai definir se aquele pedido é melhor ser uma carga fechada, um FTL, né? Ou uma carga fracionada, né? Um LTL. Isso é extremamente importante, porque isso vai variar de acordo com o valor daquele produto, né? Às vezes, dependendo do valor daquele produto, é melhor fazer uma carga fechada do que uma carga fracionada, né? Então, primeiramente, ele vai tomar essa decisão, tá? Além disso, observa que aqui ele tem as mesmas informações do TRE, ó. Então, aqui, essas duas colunas aqui é basicamente a mesma coisa, não vou voltar para ser redundante, mas aqui ele acrescentou esses 4 quadrinhos aqui, que é justamente a decisão da modalidade de frete, tá?
O leilão para transportadora, como eu comentei, então, a viagem, ela sai de um processo de otimização já com a melhor transportadora, com a transportadora mais viagem para a realização daquela viagem, e ela abre para um portal tanto de aceite de oferta como de leilão, para que essas transportadoras aceitem essas viagens com o menor custo possível. Tá? Então, elas competem entre elas, num processo mais avançado, elas competem entre elas para ver quem é a transportadora mais barata ali para aquele cenário, para aquela viagem. Tá? Além disso, através dessa ferramenta, você consegue fazer o agendamento no seu cliente. Então, isso é um processo bem bacana, é um processo muito diferencial de mercado, esse processo de agendamento. Por quê? Você consegue determinar, o pedido entrou, e o cliente ele consegue escolher ali quando que ele quer receber, data e hora, quando que ele quer receber esse produto, né? E aí, através desse agendamento, a gente consegue através da nossa roteirização e do nosso planejamento, garantir que esse cliente receba aquele produto naquela data e naquela hora combinada. Tá? Além disso, o Doc Scheduling, né, que é a programação, planejamento de docas ali, então onde a gente consegue também determinar qual que é a doca, qual que é o horário e qual que é o time que será responsável pela realização daquela viagem, tá bom? Além disso, o arranjo tridimensional, tá? Já que essa ferramenta ela, enfim, o algoritmo dela é um algoritmo matemático que leva em consideração tanto as dimensões dos veículos, tá, quanto as dimensões dos produtos e as características dos produtos. Então, a gente consegue determinar se aquele produto para aquele cliente vai paletizado, não vai paletizado, ou se, por exemplo, aquele produto pode empilhar em cima dele, quantas camadas podem empilhar em cima dele, né? Então, isso é um case, por exemplo, da Whirlpool, muito importante, né? Então, a Whirlpool, que é a Brastemp, né? A gente está falando de máquina de lavar, de geladeira, de ar-condicionado, enfim. Imagina que, para a Whirlpool, né, que é um dos nossos clientes, uma geladeira ela não pode ir em qualquer posição, né? Ela não pode ir com a porta, por exemplo, ela não pode ir deitada com a porta para baixo, senão vai amassar. Então, já é uma restrição de produto, né? Você não pode colocar, por exemplo, uma geladeira em cima de um ar-condicionado, por uma questão de peso, né? Uma questão de que não faz sentido isso, né? Então, a gente está falando de algumas restrições e o arranjo de carga ele se propõe a exatamente demonstrar de uma maneira tridimensional qual que é a exata formatação da carga, tá? Nessa viagem, tá? Então, basicamente, é esse o processo. A ideia nossa, não sei como é que a gente está em tempo, mas a ideia nossa é mostrar um pouquinho na prática, tá? E quais são as principais características do TOTS Otimização Logística? Primeiramente, é suportar todo o processo de uma forma verticalizada e customizada, tá? Então, os outros produtos, né, o TPR e o TRE, ele não permite customização. Já essa ferramenta, ela permite. Então, eu tenho um processo específico aqui, um relatório específico que eu desejo, né? Alguma coisa nesse sentido, a ferramenta, ela suporta, né? A gente tem um time aqui de consultoria, onde vai entender qual que é a demanda, passar para o nosso time de desenvolvimento e o time de desenvolvimento estima ali para a realização dessa customização, tá? Então, é permitido customização neste produto, tá? Além disso, uma redução da conta frete em até 7%. Lembra daqueles 12% que a gente comentou, que é a média de custo operacional ali com frete das empresas? A gente consegue reduzir em até 7% aquele valor. Então, a gente está falando de uma quantidade, muitos clientes falam, inclusive, que esse sistema se paga, né? Porque a redução em custo de conta frete, ela é tão grande que, basicamente, ela, naquele primeiro ano ali, ela se paga e depois é só benefício, né? Então, realmente é uma redução muito forte e, assim, em até 7%, dependendo da maturidade tecnológica ali da sua operação, né? Então, como eu comentei, um cliente que fazia no papel, a gente passa para uma ferramenta de otimização logística robusta como essa, a gente está falando de até uma porcentagem maior, tá? Mas a gente, até para uma apresentação mais generalista como essa, a gente tem que passar dados factíveis, então, por isso que a gente coloca em até 7%, tá?
Um payback até 8 meses, exatamente o que eu comentei há pouco, né? Então, como a gente consegue essa redução na conta frete, o sistema ele se paga, né, em até 8 meses. Obviamente que varia de cliente para cliente, mas normalmente é essa média, né, nos nossos cases que a gente tem aqui, um payback em até 8 meses, tá? E aí, falando um pouquinho dos nossos clientes, tá? Novamente, né? Então, a gente está falando de Whirlpool, Unicharme, a Arno, que é o Grupo SEB, Guaracamp, Granfino, que é uma empresa de alimentícia do Rio de Janeiro, enfim. A gente está falando de diversos clientes em diversos segmentos, tá? Novamente, falando dos benefícios exclusivos, tá? A gente tem aqui uma ferramenta de agendamento de reuniões, tá? Das quais nós gostaríamos até mesmo de apresentar de uma maneira mais detalhada as suas soluções, tá? Então, a gente vai enviar esse material para você e fiquem à vontade para organizar reuniões, tá? Para a gente conversar de uma maneira mais íntima no seu processo, né? Então, aqui a gente fala de uma maneira mais generalista, mas com uma apresentação, uma reunião mais dedicada, a gente consegue realmente entender um pouco mais, fazer um assessment maior na sua operação e consegue entender quais são essas dores e atuar em cima delas e mostrar essa solução, tá? Importante dizer que também é uma reunião sem compromisso, né? Fiquem à vontade para entender um pouquinho melhor sobre essa ferramenta. Não vai ter, não, se eu agendar uma reunião, eu vou ter que comprar, vou ter que... Não, a ideia é a gente ter esse bate-papo e você entender bem qual que é a solução que essa dor, qual a dor que essa solução vai atender, tá? E aí é uma decisão posterior sua, se faz sentido, não faz sentido, mas a ideia é entender qual que é o gap, tá, do seu processo logístico e como essa solução poderá te ajudar a atender esse gap, tá? E é isso, pessoal. Então, num primeiro momento, finalizando essa apresentação mais teórica, tá? A minha ideia é partir um pouquinho para a solução prática. Esses aqui são os nossos contatos, tanto o meu quanto do Rodrigo, que é o meu par aqui internamente, tá? Então, fiquem à vontade para anotar o meu e-mail, para anotar o meu número de celular, inclusive o WhatsApp também, se vocês quiserem me chamar para falar um pouquinho mais das suas dores e como que a gente pode ajudar, estamos à disposição de vocês, tá? Assim como também o Rodrigo, que atuará também junto comigo nessa frente, tá? Agora falando um pouco... Só entrar na parte um pouquinho mais prática, né, que realmente vai demonstrar um pouco das ferramentas. Só lembrar aqui que o link para garantir os benefícios, tanto o cupom de trial por 45 dias de forma gratuita, como também a consultoria de logística gratuita, o link segue aqui no chat, tá? Vou até mandar de novo para talvez alguém que entrou um pouquinho mais tarde. E daí a ideia é só realmente preencher o nome, o e-mail e o telefone e a gente entra em contato para estar liberando o acesso para vocês, tá bom? Perfeito. Bem, então, falando um pouquinho aqui sobre as nossas soluções, tá? Primeiramente, falando da solução mediana ali, né, com uma complexidade mediana de roteirização, tá? A gente está falando, então, de uma ferramenta de roteirização, tá? Das quais a gente consegue realizar diversos cadastros de restrições ali da nossa operação. Então, a gente consegue cadastrar as características dos meus clientes, tá? Então, aqui a gente tem um mapa, a gente consegue determinar se, por exemplo, essa base, se não me engano, está no Rio de Janeiro, né? Nesse ambiente de demonstração. Eu consigo determinar, ok, eu tenho que atender nessa região mesmo, se é nesse mercadinho ou não é, legal. Ok, entendi que é nesse mercadinho mesmo, está no local correto, bacana. Consigo definir, bem, essa aqui é aparentemente uma região mais periférica, então não suporta alguns determinados tipos de veículo, né? Então, eu consigo determinar ali quais são os veículos compatíveis, quais são os veículos incompatíveis. Então, por exemplo, um bitrem, um bitruck, né? Ele é incompatível, então tenho que trazer para cá, tá? Obviamente que a gente está no ambiente de demonstração, por isso que não está configurado, mas esse é o correto, né? A gente tirar ali os veículos compatíveis e para incompatível, porque não transita ali um veículo desse porte, né?
Além disso, a gente consegue determinar se esse cliente aqui é um cliente exclusivo, uma primeira parada obrigatória ou uma última parada obrigatória. Essa última parada obrigatória é bem interessante, inclusive a gente desenvolveu para esse cliente, né? Rio de Janeiro, na verdade o Brasil inteiro, né, sofre aí com roubo de carga, né? Roubo de carga é uma realidade, infelizmente, né? E a gente determinou essa última parada obrigatória, essa configuração, justamente para que a gente mapeasse quais são os clientes que estão em regiões de risco, tá? E a gente configurasse exatamente essa restrição de última parada obrigatória. Ou seja, o meu veículo, ele só vai atuar nessa região o menos carregado possível. Por quê? Porque já foi entendido que os criminosos ali, né, eles roubam a carga, eles não roubam o veículo, porque o veículo ele tem diversos rastreadores, não faz sentido para eles, né? Então, se a gente de fato tem que atender esses clientes, que seja o mais vazio possível, ou seja, apenas com o produto daquele cliente, e não chegar numa região de risco ali com o veículo todo carregado, correndo o risco da carga inteira ser roubada. Então, essa é uma restrição bem interessante que a gente desenvolveu. Tá? Bem como aqui as características aqui de horários permitidos de entrega, a gente consegue colocar essa janela, enfim, bem como a atuação, né, de zonas de transporte para aquele veículo. Então, a gente tem aqui zona de transporte por atuação, então a gente consegue aqui definir qual que é a região que eu quero, tá? Que a gente está aqui na região de São Paulo, na Grande São Paulo, mas eu posso definir aqui, por exemplo, que fazer um desenho esdrúxulo aqui, mas que nessa região aqui, eu quero que atue apenas com um veículo específico. Porque nessa região aqui da Grande São Paulo, eu quero que atue apenas o veículo, sei lá, truck, um van, né, um VUC. Por quê? Porque essa região aqui ela só suporta realmente veículos pequenos. Eu não posso transitar, né, no centro de São Paulo com um bitrem, né? Então a gente consegue determinar que a atuação de veículo dentro dessa zona de transporte aqui será com aqueles determinados tipos de veículo. Então, muitos clientes, por exemplo, a Catupiry, fazem exatamente essa configuração, né? O nosso principal case, né, dessa ferramenta é justamente a Catupiry. Por quê? Porque eles tinham uma dificuldade bem grande na operação curiosa deles, que eles atendem muitos mercados, né? Eles atendem muitas padarias e eles atendem muitas pizzarias. Então, olha como foi legal esse case da Catupiry, que em algum momento a gente tinha que combinar padaria, que normalmente o horário de recebimento é extremamente cedo, com pizzaria, que o horário de recebimento dos clientes é extremamente tarde. Então, a gente utilizava ali os mercados como meio do caminho ali. Então, foi um case muito bacana, onde a gente conseguiu realmente muito saving ali, conseguiu muito resultado através dessa ferramenta de roteirização, tá? Então, para Catupiry, por exemplo, a gente fez exatamente essas configurações. Então, para a grande cidade ali, para atender as padarias, os mercados, a gente determinou aqui nessa configuração alguns veículos, né, os veículos menores, e, por exemplo, para atender ali a região do interior de São Paulo, ali, a rodovia e tudo mais, a gente determinou veículos maiores, né? Isso a ferramenta ela suporta com tranquilidade, tá? A partir do momento que a gente finaliza essa roteirização, né? Então aqui a gente tem aqui os pedidos, né? Os pedidos eles vêm do sistema externo. A gente consegue ver todas as características desse pedido, tá? Então aqui a gente vê qual que é o pedido, qual que é a origem, qual que é o seu destino, quais as janelas de embarque, as janelas de entrega que eu desejo entregar para o meu cliente, tá? Qual que são os meus itens? Deixa eu ver se tem algum pedido com mais itens. A maioria aqui só tem um item. Mas, enfim, o pedido ele pode ter um ou mais itens, né? Então, nesse caso, a maioria dos clientes desses pedidos aqui só tem um item, mas aqui a gente consegue identificar aqui quais são os pedidos, quais são os itens, as suas origens, os seus destinos, né? Todas as informações do pedido, tá? A partir do momento que eu venho aqui e seleciono alguns determinados tipos de pedido e clico aqui em otimizar, ou otimizar todas as páginas, não vou clicar em otimizar todas as páginas, porque a gente tem 1.540 pedidos e não faz sentido a gente gerar uma otimização com 1.540 pedidos agora, mas a partir do momento que eu clico em otimizar,
ele já vai para uma tela de otimização. E qual que é o meu resultado dessa otimização? É gerar viagens, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de viagens, tá? Então, aqui eu tenho aqui as viagens já com qual que é o veículo ideal para suportar aquela demanda, tá? Então, ele já fez a roteirização, já combinou ali as paradas, né? Bem, se eu posso combinar uma ou mais clientes dentro da minha rota, tá? Então, aqui eu tenho todas as informações dos meus pedidos, quais são os itens dos meus pedidos dentro daquele pedido. Então, por exemplo, para esse pedido aqui, para Casas Guanabaras comestíveis, então, a gente tem aqui alguns produtos, né? Alguns itens desse produto, tá? Então, a gente combinou vários pedidos dessa Casa Guanabara, então por isso que é uma carga lotação, né? Apenas para ela, a gente não combinou outros clientes, porque tem vários pedidos para ela, tá? Aqui a gente tem informação de peso, quantas caixas tem nesse produto, né? Qual que é o veículo ideal, e aqui a gente consegue ver também qual que é a rota daquela viagem, tá? Então, aqui a gente consegue estabelecer aqui qual que é a rota, e caso tenham mais clientes dentro dessa rota, a gente consegue mostrar também. Além disso, legal, Lucas, mas eu quero ter uma visão mais generalista de toda a minha operação. Eu consigo? Consegue sim. Através aqui de programação viagens, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar a página 2, que eu acho que ela é mais... Deixa eu carregar aqui todas as rotas. Como são rotas com bastante paradas aqui, ele calcula aqui todas as rotas, né, para determinar para nós. Bacana. Então, aqui eu tenho todas as rotas aqui já mapeadas, tá? E aí que eu posso fazer um filtro, por exemplo. Ok, eu quero fazer um filtro de todas as viagens roteirizadas hoje. Legal, então eu coloco aqui data, e aí aqui, a data do fim, a data do início da viagem. Eu quero todas as viagens que iniciam hoje. Beleza, eu faço um filtro e determino que do dia 22/2 são essas as rotas que o sistema gerou. E aqui eu consigo ver quais são as tomadas de decisão da minha ferramenta. Então, aqui, beleza, essa rota roxa aqui, vamos selecionar essa rota roxa aqui para a gente dar uma olhada. Legal, selecionei essa rota roxa. Observe que as outras rotas elas ficam, né, mais transparentes e a rota roxa fica em destaque, tá? E aqui eu consigo entender qual que foi a tomada de decisão da minha ferramenta, tá? Ok, vamos supor que por algum motivo eu entendi que essa parada 2, e aí eu consigo ver inclusive todas as informações da minha parada, e a minha parada 3 deveria ser diferente, por sei lá qual motivo. Eu consigo substituir. Opa, tá em cima. Essa viagem aqui eu acho que ela já está num status bloqueado, tá? Tá no status bloqueado. Basicamente, deixa eu fazer um outro processo aqui. Eu consigo mudar de uma rota para outra também. Aqui eu acho que eu vou conseguir. Então, eu vou desselecionar essa viagem aqui, que eu desselecionei. Eu consigo mudar essa parada, que eu não quero que esteja aqui, essa parada 3, para uma outra viagem. Ou posso incluir, posso transferir de uma viagem para outra, tá? Isso é possível através dessa solução, tá? Consigo mudar de uma rota para outra, tá? Então, esse tipo de edição faz muito sentido dentro do nosso processo. Por quê? Porque às vezes a ferramenta ela não consegue olhar ali para alguma característica, por exemplo, uma via que está interditada ou alguma coisa nesse sentido, e a gente precisa fazer alguma edição manual. Então, a gente consegue, através da nossa ferramenta, fazer essa modificação, tá? Alterar entre paradas, pegar uma parada de uma rota marrom aqui para a rota laranja, eu consigo fazer essa alteração, consigo fazer essa substituição de uma maneira mais dinâmica, tá? Não dependendo apenas dessa tela aqui de análise, tá? Então,
Essa é uma das nossas possibilidades, e aqui a gente consegue, inclusive, ver a duração total daquela viagem, tá? Bem, basicamente, a gente também tem aqui a parte do monitoramento, tá? Onde a gente consegue ter aqui a viagem... Deixa eu colocar aqui. Legal, a gente tem aqui a viagem, a gente consegue explorar essa viagem, olhar aqui quais são os detalhes dela, né? Então, a gente tem toda a viagem, essa aqui é uma viagem que já foi finalizada, mas aqui a gente consegue ver todo o deslocamento dela, onde que o veículo finalizou ali o seu atendimento, tá? Aqui a gente consegue ver todas as informações de qual foi o dispositivo utilizado, quais são as características dessa viagem, tá? Aqui a gente consegue ver quais são os horários que foram concluídas, né, essa transição, né, ou seja, o início do carregamento, o fim do descarregamento e o descarregamento também. Se teve atraso ou não teve atraso, enfim, a gente consegue ter essas informações, tá? Bem como mapear aqui as ocorrências, tá? Então, nesse caso aqui, teve uma ocorrência de atraso. As informações, quando você tira uma foto no aplicativo, ela já fica anexada, tá? Isso aqui é importante frisar, porque caso tire uma foto do canhoto, essa informação ela fica registrada na ferramenta, né, por tempo indeterminado. Então, isso, por uma questão de auditoria, é extremamente importante, tá? Então, a partir do momento que você baixa aqui o anexo, a gente consegue ver aqui qual que foi a ocorrência. Então, nesse caso aqui, a ocorrência foi atraso. Quando a gente dá uma olhadinha aqui na foto, a gente consegue ver que, ok, teve um atraso aqui por uma questão de trânsito mesmo, né? Legal. E a partir do momento que a gente finalizou, né, foi um impacto temporal de 15 minutos, a partir do momento que a gente finalizou essa entrega, a gente consegue ter as informações aqui da comprovação da nota, né? Então, aqui a gente consegue ver qual foi a nota que foi entregue, tá? O registro da entrega, quando que ele foi concluído, né? Como que ele foi finalizado essa viagem, tá? E aqui a gente também consegue o comprovante aqui, a assinatura do nosso cliente, tá? Ok. Então, foi comprovadamente entregue essa carga, tá? E agora partindo para a ferramenta de otimização logística, tá? Então, aqui nós temos uma estrutura muito parecida com a nossa ferramenta de roteirização, tá? O ponto é que ela olha para mais variáveis dentro do nosso processo. Então, a gente olha para agendamento de dock, a gente olha para características dos nossos clientes ali, né? Para mais características. Mas, em resumo, a gente faz o mesmo processo de roteirização e de planejamento logístico, tá? Das quais, observa que aqui, quando a gente fala de viagens, a gente traz mais informações, né? Então, observa que, primeiramente, aqui a gente traz qual que é a viagem, a estrutura dela, né? Então, qual que é a viagem, qual que é a carga, qual que é a minha localidade de origem, qual que é a minha localidade de destino, tá? Bem como os meus pedidos associados a ela e os meus itens de pedidos associados a elas, se teve agendamento ou não teve agendamento, qual que é o horário de entrega desses pedidos, tá? Isso é extremamente importante também. Aqui a gente consegue mais informações. Então, a viagem ela sai com o seu status, né? Mas com qual que é a transportadora mais barata para a realização daquela viagem, tá? Qual que é o veículo ideal para a realização daquela viagem, qual que é o frete mais barato para a realização dessa viagem, tá? Então, essa informação é extremamente importante, por quê? Deixa eu até pegar aqui, pegar um outro ambiente aqui. Enquanto vai carregando, eu vou mostrando aqui. Mas aqui a gente consegue ter todas as informações das transportadoras, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona o processo de implantação. Numa implantação, você pode ter várias transportadoras que atendem aquela demanda. Então, por exemplo, eu vou atender uma região de Osasco, aqui em São Paulo, né? Um cliente que está em Osasco. Eu tenho pelo menos 20 transportadoras possíveis que atendem Osasco, né? E como é que a ferramenta ela elege qual que é a transportadora ideal? Pelo valor, né? Então, a gente imputa as tabelas de frete dentro da ferramenta, tá?
e aí a ferramenta ela vai escolher ali qual que é a transportadora mais barata para a realização dessa viagem. Então, a transportadora Schmidt, nesse caso, foi a transportadora mais barata para atender essa demanda. Ok. E aí eu venho fazer um processo de oferta, né? Eu seleciono a viagem, venho aqui viagem, oferta. Essa transportadora Schmidt pode aceitar ou recusar essa viagem. Nesse caso aqui, inclusive, ela recusou, a ofertada é recusada. Por quê? Porque não significa que ela é a transportadora mais barata, mas que significa que ela vai aceitar essa viagem. Às vezes ela pode estar sem veículo para atender aquela demanda, sem time para atender aquela demanda. Então ela pode recusar. E caso ela recuse, eu posso vir aqui em ofertar para pool, que é basicamente o leilão. Então, assim, lembra que eu comentei que tinha 20 transportadoras possíveis para fazer aquela viagem? Legal. A minha ferramenta, por default, selecionou a transportadora mais barata. Bacana. Seria o meu melhor cenário, né? Mas como a minha transportadora mais barata não pode, por algum motivo dela, eu abro para pool, ou seja, eu faço um leilão para todas as outras 19 transportadoras possíveis, né? Mas que não foram eleitas num primeiro momento. Então, elas vão competir entre elas e o menor lance vai ser a transportadora elegível ali para a realização daquela viagem, tá? Então, observa que, primeiramente, a gente seleciona o melhor cenário, o cenário ótimo, como eu comentei, né? Posterior, se ela não conseguir, né, por um processo, a gente não conseguir o aceite dessa transportadora mais barata, ele mesmo assim, ele tenta, ele abre uma competição entre as transportadoras, né, para que essas transportadoras ofereçam um valor mais barato para a realização dessa viagem, tá? Então, não é à toa que a gente consegue reduzir tanto a conta frete, tá? Porque a gente realmente tem diversos processos que é voltado para redução de custo, né? Então, né, a transportadora mais barata não pode, vou para mais cara. Não, eu vou abrir uma competição entre elas, né? Porque essa competição ela gerará um menor custo, né? Então, é assim que funciona. Além disso, a partir do momento que a viagem, inclusive, deixa eu fazer esse login aqui. Aqui a gente tem vou mostrar aqui um exemplo bem interessante para vocês. Vou pegar uma viagem aqui e vamos fazer uma análise de frete. Vou pegar essa aqui, essa transportadora aqui, vamos aqui em opções de frete. Legal. Então aqui eu vou fazer uma opção de frete, eu quero ver aqui a transportadora, as opções de transportadora que eu tinha ali para a realização dessa viagem. Deu 3.766. Legal. Observa que aqui eu tenho diversas transportadoras que atendem essa demanda, né? E aqui a gente vê que tem várias transportadoras, porém essas transportadoras aqui que atendem essa... provavelmente o que ocorreu aqui, tá? A gente ofertou para essa de 3.200, tá? Porque ela está num status liberado, que é um status mais avançado de viagem, né? A gente ofertou para essa viagem aqui, para essa transportadora Carvazan, e provavelmente ela recusou. Então, a gente fez um leilão e a transportadora que ofereceu o menor valor de frete foi essa Tempus, tá? Lucas, mas tem essa aqui, essa Monfredini, ela tem um valor menor. Por que ela não foi eleita? Porque provavelmente ela não participou do leilão, né? Porque a transportadora ela precisa informar, ela precisa participar desse leilão, e se por algum motivo ela não der o lance, ela não oferecer a ele nenhum valor, ela não participa do leilão, tá? Então, é assim que funciona esse processo, tá? Então, aqui a gente consegue, inclusive, ver essa listagem. Ok, eu vi essa listagem, vi que o meu frete ainda, poxa, tá R$500 de diferença, né? Eu posso ligar para a Carvazan e falar assim, poxa, você não consegue me atender mesmo, né? A gente não consegue mudar essa data para um dia seguinte e conseguir esse menor valor. Então, por isso que é importante essa tela, porque a ferramenta ela te dá insumo para você sempre buscar a melhor opção, né? Então, imagina, uma viagem você consegue ver todas as transportadoras possíveis, quais são os seus veículos e quais são os seus valores, né? Isso é realmente um diferencial muito grande, tá? E voltando aqui, além de tudo isso, a ferramenta a gente consegue trazer uma visualização tridimensional dessa viagem, né? Então, isso é extremamente importante. Então, deixa ele carregar o arranjo aqui, ele demora um pouquinho por conta do processamento de vídeo, né? Mas aqui a gente consegue ter uma visão da viagem já carregada, né? Inclusive, a Whirlpool, por exemplo,
ela tem tablets, né? Como ela tem um cenário muito específico, como eu comentei, a geladeira não pode ir numa posição específica, não pode ter X empilhamento, coisas nesse sentido. O que eles fizeram? Eles compraram tablets para o seu time de expedição, e dentro desses tablets, o time ele consegue exatamente analisar como que deve ser feito esse carregamento. Essa viagem aqui é uma viagem mais simplificada, porque ela tem esse produto azul aqui, ele é um produto que está em sua grande maioria, mas observe que a ferramenta, ela tomou algumas decisões. Na verdade, aqui, olhando aqui, eu achei que só tinha produto azul claro, mas na verdade tem outros, né? Tem o azul escuro aqui também. Mas observa que a ferramenta, ela já muda a posição, a parte de risquinho aqui para cima é a parte de cima do produto, né? Então aqui ele está em pé normal e aqui ele está deitado. Então a ferramenta, ela já molda, né? Aqui a gente já consegue ter uma outra visão, Aqui ele já mudou novamente, para maximizar a ocupação. Então quando a gente fala de ROI, a gente fala de como que a gente consegue realmente aqueles índices que eu comentei, é através de algoritmo realmente matemático, um algoritmo forte para suportar essa dor, né, de maximizar a ocupação desses veículos. Então, ele vai moldando e alterando a posição daquele produto para aumentar a ocupação, né? Então, aqui a gente consegue ver que diversas posições aqui, onde ele vai encaixando como se fosse um Lego mesmo, para maximizar a ocupação desse veículo, tá bom? Além disso, a ferramenta, além de olhar para frete, além de olhar para veículo mais bem ocupado, para arranjo, se pode um produto em cima do outro, não pode, né? Paletização também, a ferramenta ela suporta a paletização, né? Ela também suporta aquela questão do monitoramento que eu comentei, que ela é bem parecida com do TOTS Autorização e Entrega, tá bom? Alec, eu acredito que seja isso. Aqui já a gente deu uma palhinha das duas ferramentas. Fico à disposição, gente, se vocês tiverem dúvidas ou até mesmo não quiserem falar agora, mas marcar uma agenda via Calendly ali, que é a ferramenta que a gente agenda as reuniões, sem compromisso, para a gente falar um pouquinho sobre logística e como que a gente pode sanar essas dores. Fiquem à vontade, tá, gente? A ideia é que realmente seja um bate-papo legal ali, produtivo para vocês. Tá bom? Alex, tem algum ponto para acrescentar? Não, só agradecer a todo mundo pela disponibilidade, por estar participando dessa agenda com a gente. A gente segue disponível nos outros canais. A gente vai estar compartilhando material, webinar, e também todo mundo que fez o preenchimento no link, a gente vai entrar em contato tanto para liberar o trial, como para liberar também a questão da consultoria gratuita. Perfeito, então, senhores, da minha parte eu agradeço muito a presença de vocês, fico à disposição novamente, tenho ali meus contatos, e, bem, vamos nos falando aí, caminhando aí para uma performance logística de alto nível, tá bom? Ótimo, obrigada, Lucas, obrigada, Alec, obrigado por trazer aí todo esse conteúdo para os clientes e para os futuros clientes da TOTS Interior Paulista. Obrigada, pessoal, um abraço. Obrigado, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.